Convido a vereadora Maria Eduarda Rodrigues de Almeida para falar do seu projeto. Quando eu falei do meu projeto, eu me emocionei também, assim, então eu não me arrependo da minha escolha, porque assim, a minha escolha pode demonstrar o que eu sentia e o que eu queria trazer da essência do meu projeto, porque eu vim trazer a essência do meu projeto, então eu queria falar da sinceridade, o que eu sentia. Primeiramente, eu queria agradecer a minha escola, a minha mãe, e queria falar que eu estou aqui representando a favela, porque é um lugar que muitas pessoas acham que é só pobreza e só gente ruim, mas não. E eu tô aqui para provar que aquele pessoal ali tem potencial, assim como eu e todos vocês aqui. Bom, o meu projeto fala sobre abuso sexual infantil e exploração sexual infantil, 2 temas importantes, mas que são muito censurados pela sociedade. A maioria das pessoas que sofrem, as crianças que sofrem esse tipo de coisa, não denunciam e não falam para ninguém. E eu escolhi esse projeto para que as escolas possam mostrar para as crianças que tem outro caminho e que elas podem confiar em outras pessoas e que isso não é culpa delas e que isso também não é um problema que ela tem. Que, sim, a sociedade ou o pai e a mãe que criou aquela pessoa não é de bem e não tem aquela participação com a sociedade. E também queria falar que a gente vive num país da democracia e eu tenho certeza que nas próximas gerações, que se nós nos juntarmos, todas as pessoas que estão aqui, os nossos filhos, netos, não sofrerão com esse tipo de problema. E que, se caso ocorra, o indivíduo que cometeu isso não ficará por isso mesmo e as pessoas vão denunciar, vão colaborar e vão mostrar para aquela criança que ela não precisa ter medo, que ela não precisa ter nojo dela mesma, que ela não precisa ter culpa. Então, assim, eu peço que vocês se sensibilizem, porque isso é um caso grave e provavelmente não. Com certeza, agora, uma criança está sendo ou explorada ou sexualmente. Eu vi meu sonho, porque eu sei que muitas crianças sofrem e eu conheço pessoas que já sofreram e eu acho importante isso. Por isso das minhas lágrimas, porque crianças são inocentes e eu quero que a escola não ensine o que é abuso sexual, que ela mostre que existe e que pode ser combatido e deve ser denunciado. Obrigada a todos. A minha inspiração é porque, assim, eu comecei a ver na TV, toda vez que você liga na TV, tem casos de crianças sendo abusadas, de crianças sendo apanhando até ficarem doentes, até precisarem ir no hospital, até formarem hematomas ou até morrerem. Crianças de idades bem pequenas ou até da minha idade sendo estupradas, sendo exploradas. Então, assim, eu comecei a ver aquilo como uma coisa estranha, uma coisa não estranha, mas uma coisa que estava mexendo muito com a sociedade e com a infância da nossa sociedade. E o que me tocou para fazer esse projeto, assim, o que foi o gatilho final, foi quando o meu professor me mostrou um vídeo. É um vídeo educativo que mostrava, era tipo uma animaçãozinha. Eram crianças, e aí um sem querer encosta no peito da menina. E aí ela fala assim, não, você não pode fazer isso, isso são minhas partes íntimas, você não deve fazer isso. E ele falou assim, desculpa, foi sem querer. E ela falou assim, em casa é ensinado para mim que nossas partes íntimas são íntimas de nós. Você não pode deixar ninguém tocar nelas sem você deixar ou qualquer coisa do tipo. E quando isso acontecer, corra e chama um adulto. Há votos do PL. Os senhores vereadores jovens favoráveis votarão sim, os contrários, não. A gente tem que começar hoje a combater essas coisas, porque assim,
tudo o que acontece na nossa sociedade, a gente tem que estar ligado, inclusive as crianças das nossas escolas. Por isso que eu me sensibilizei com esse projeto. E eu queria agradecer também meu professor, que me ajudou bastante, e o meu colega de classe, Felipe, que me ajudou também. Feita a votação pelo painel eletrônico, passemos à proclamação do resultado. Votaram sim 51 senhores vereadores jovens, abstiveram-se de votar 4 senhores vereadores jovens. Está aprovado este projeto de lei. Convido o vereador Gustavo Henrique para falar do seu projeto. Um dia antes da sessão, eu peguei o meu projeto, eu falei, vou fazer um resumo. Aí eu resumi, fiz uma folha resumindo o projeto, aí o papel estava aqui comigo. Aí me chamaram, levei o papel, já estava tremendo. Eu subi lá. No começo eu estava tão nervoso que eu ainda estava meio perdido, eu estava travando assim para falar. Aí depois eu comecei a falar normal, assim, fluente. O meu projeto consiste em 5% das vagas de colégios particulares para alunos de carência, ou seja, alunos que não têm condições de pagar a mensalidade. E muitas das vezes, em sua região onde moram, as escolas públicas estão lotadas. Essa lei ajudaria muitas pessoas. A escola que cumprir com essa regra terá desconto no IPTU. A cada 1% desses 5%, 20% no IPTU. E assim vai proporcionando até 5%, 100% de desconto no IPTU. A escola estará isenta de impostos. A escola deverá tornar o ambiente mais inclusivo para os alunos de várias camadas socioeconômicas, dando ensino de qualidade para alunos que não têm condições. E isso influenciaria muito na educação e na melhoria de nossa cidade e do nosso país. Porque hoje, infelizmente, muitas crianças e adolescentes não têm condições de estudar e pagar uma escola. Isso ajudaria bastante. Obrigado. Foi uma ideia conjunta, eu estava precisando fazer o projeto, e aí a minha tia falou, por que você não faz de educação, de melhorar a educação? E aí ela me deu essa ideia, eu falei, vou falar sobre isso. E aí eu fui descrevendo. E realmente, você vê muita reportagem de escola pública que não termina a construção, ou que o ensino é ruim, ou que está muito lotada e não tem vaga para outras pessoas. E aí eu vi que isso era uma coisa que podia realmente melhorar, que fazia sentido. Há votos do PL. Os senhores vereadores jovens favoráveis votarão sim, os contrários não. Na hora eu estava meio distraído, depois que eu percebi que era eu tentei até ir um pouquinho mais rápido, eu derrubei até o microfone, eu comecei a tremer. Tanto que a hora que eu estava lá em cima eu estava bem nervoso. Eu prefiro olhar para a plateia explicando no olho a olho do que ficar lendo um papel. E aí eu fiquei nervoso olhando para a plateia, talvez se eu lesse eu ficaria menos nervoso. Feita a votação pelo painel eletrônico, passemos à proclamação do resultado. Votaram sim 45 senhores vereadores jovens. Votaram não 4 senhores vereadores jovens. Abstiveram-se de votar 6 senhores vereadores jovens. Está aprovado este projeto de lei. Acho que seria muito legal ter essa lei como uma lei oficial que as escolas teriam que seguir.